acho ela mais séria do que parece, porque tirando a camada da galhofa, eu acho preocupante o presidente da República ter dado um presente para um cara eu não sei se o Bolsonaro sabia, eu tô dando benefício, tô dando de barato aqui, tá? Pode ser que o Bolsonaro não sabia quem era o Beto Louco, ok, joia. O Weingarten tava no voo. Pode ser que o Weingarten tenha querido se gabar e dizer que era um presente do presidente, mas eu acho que cabe ao Weingarten dizer o que foi, né? Se não tiver mas, nada enfim, errado, a gente falou do ponto do presente do presidente, eu acho que eu não cheguei a explicar isso. E quando ele dá essas coisas, né, que é o berrante e a moedona, ele diz que seria um presente do presidente, né? Aí o Beto agradece, e aí naquela foto é quando o Beto desce do avião e tá mostrando o berrante pro executivo da REAG. E aí eles estão tirando um barato daquele berrante, eles estão tirando sarro. E então, de fato, não é o Fábio Weingarten nessa foto, ninguém falou que é. Tem uma declaração minha na íntegra do artigo, que eu li o seu artigo, Pedro. Você colocou a minha declaração na íntegra, a declaração que eu te dei. E ali diz exatamente esse contexto. Era o Weingarten estava dentro do avião. O presente que o Weingarten entregou para o executivo da REAG. No fundo da foto, você consegue ver ali o advogado encostado na parede, e o Fábio Weingarten estava dentro do avião nesse momento. Perfeito. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Marcelo, você quer fazer alguma pergunta antes? Senão eu não, pode ir. A gente entrevistou aqui o Julian Lemos, que foi braço direito do Bolsonaro, e ele me contou uma coisa que eu tava querendo te perguntar aqui nessa entrevista, Mauro, que ele diz que o Rueda, o presidente do União Brasil, é perigoso, que ele prefere não comentar a respeito do Rueda. O Rueda era, segundo a sua denúncia, era sócio oculto da táxi aéreo Piracicaba. Ele é perigoso nesse aeronaves. Com 4 ou 5 aeronaves. Ele é perigoso como o Julian Lemos me disse? Ou é conversa dele? Eu não sei te dizer, Pedro. Eu parto da premissa que sim, para que eu possa me proteger. Eu não sei se ele é. Eu escuto outras pessoas que me dizem a mesma coisa que você. Eu não sei se ele é, eu paro da premissa que sim. Pronto. Essas outras pessoas que falam com você são políticos? São. Tá. Então conhecem são ele, políticos, né? que disseram que Antônio Rueda e Ciro Nogueira seriam os indivíduos mais perigosos do Congresso nesse momento. Tá. Mas você chegou a ser ameaçado nesse período, depois que você começou a fazer as denúncias? Eu tive uma ocasião de ameaça por telefone, depois disso foi que eu iniciei o meu protocolo de segurança, isso envolveu trocar telefone, um monte de coisa, e que acabou que eu não recebo mais ligações. Mas, para além disso, eu tenho 2 processos do Ciro Nogueira que, na minha opinião, de um leigo, não sou um advogado, talvez o Marcelo possa até me ajudar, me parece um assédio jurídico, visto que o objetivo dele na ação é que eu não fale mais sobre ele. E me pede indenização, enfim, coisas que, na hipótese pouco crível de que eu perca um processo desse, eu não teria condição de arcar com uma indenização para um senador. Ele sabe disso. Ele sabe que eu não estou em condições nesse momento de pagar por advogados. Então, eu acredito que esse seja um recurso de intimidação. Para além disso, eu recebi, como eu posso dizer isso, no endereço antigo meu, teve uma visita de pessoas que se identificaram como policiais, porém não deixaram nenhum tipo de registro formal. Elas queriam saber se eu ainda residia ali. E quando o porteiro disse que não, eu já não morava mais lá há muitos anos, essas pessoas foram embora sem deixar qualquer comunicado, notificação, enfim. Acredito que haja um procedimento policial padrão nesses casos, né? E a outra coisa que foi uma das que me deixou mais preocupado foi o fato de uma pessoa da minha família me reportar 2 vezes seguidas, em dias diferentes, né, que haveria uma pessoa estacionada na frente da casa dela, a fotografando, que as 2 vezes foi a mesma pessoa, aparentemente tentando se deixar ser vista.
Então, esse é o tipo de coisa que me preocupa. Na nossa pergunta inicial, a gente falava de família, é por esse motivo, cara. É essa a razão. Eu vou dando esse passo, eu posso expor pessoas a situações perigosas. Então, a gente tem que estar todo mundo na mesma página. Uhum. E você confia na polícia, Mauro? Porque você fez as denúncias para a polícia, em primeiro lugar, acho que você fez para a polícia, né? Ou você colocou a imprensa primeiro? Não, olha, foram Federal. coisas que aconteceram paralelamente. Em que sentido? Certo. Eu construí o trabalho jornalístico junto com o Demore e o Calejão ao longo de um ano. Sim. Durante esse tempo, eu permaneci trabalhando na empresa, coletando informação. E a gente foi construindo essa matéria até o momento em que se tornou perigoso. No momento em que se torna perigoso, quando surge a Operação Carbono Oculto, e o meu depoimento, que estava ali na Carbono Oculto, com a Polícia Federal, poderia ter vazado, né? Então, a partir daquele momento, eu me desligo da empresa e vou embora. E nunca mais tive contato com nenhuma dessas pessoas da empresa. Mas então, o contato inicia com o jornalismo, mas a denúncia é feita primeiro à polícia. E aí, eu consigo responder até a sua pergunta. Você confia na polícia? Eu confio no trabalho que essa Polícia Federal está fazendo. Eu vejo o avanço, é evidente o avanço. Outras operações foram desdobradas a partir da Carbono Oculto, inclusive a Carbono Oculto 86, que identificou vínculos com pessoas próximas do Ciro Nogueira e negócios com essa máfia dos combustíveis do Piauí. Isso complementa uma informação que eu dei à polícia de que sim, eles iam a Teresina. O primo ia a Teresina para fazer compra de postos de gasolina. Então, o meu ponto eu confio que a polícia está fazendo o trabalho, nesse momento que eu vejo o trabalho ser feito. Até o momento que eu não sabia o que a polícia estava fazendo na Carbono Oculto, eu tinha lá minhas dúvidas. E por esse motivo eu preferi me respaldar com o jornalismo investigativo, que naquele momento eu confiava no trabalho jornalístico do Leandro Demore e do César Calejão. Uhum. Daí você tem a impressão, só para arrematar, você tem a impressão que daí, tornando a coisa pública, você fica um pouco mais resguardado, né? Porque se ficasse meramente ali no segredo, você desaparece e ninguém nem vai saber por quê, né? Exatamente, e aí as coisas podem ser simplesmente abafadas, ainda nesse lugar de me eliminar como testemunha de alguma forma e abafar a denúncia. Então, eu conversei com o Breno Altman essa semana, a gente falou um pouco disso. Eu me preparei bastante para fazer a denúncia. Eu tinha um plano, que era o plano A. Que envolvia era levar para uma comissão ou algum evento público as suas denúncias, era isso? Exatamente. O meu tripé era jornalismo, Polícia Federal e parlamento. Eu precisaria garantir minha denúncia apresentada nessas 3 instâncias, para que nenhuma delas pudesse suprimir outra. E que pudesse sempre uma dessas 3 instâncias empurrar a outra para frente. E isso foi um planejamento que eu fiz com o meu hiperfoco absurdo, que eu me dediquei para estudar a máfia italiana e como que as testemunhas, os whistleblowers, agiam, como que os advogados ali, os promotores do processo agiam. Então foi adquirir repertório para poder fazer o que eu estava disposto a fazer, né? Uhum. Você teme, agora falando que você tem essa intenção de virar pré-candidato, você teme uma presidência de Flávio Bolsonaro? Com certeza. Você acha que você vai estar tranquilo se o Flávio for presidente? Olha, Pedro, existe um cenário na minha frente que é o seguinte: Flávio presidente. E por que isso me preocupa? Porra, ele estava até outro dia cogitando Ciro Nogueira na vice-presidência. Literalmente, eu vou ter o vice-presidente querendo que eu cale minha boca. Sim. Isso é uma hipótese, uma possibilidade, que não tem mais o Ciro Nogueira na jogada, mas a gente sabe que os vínculos existem. Então isso me preocupa, a eleição de Flávio Bolsonaro por um lado. Por outro lado,
existe a possibilidade de eu conseguir me eleger. E isso, mesmo numa presidência do Flávio Bolsonaro, poderia me garantir condição de continuar lutando. Se esse não for o caso, que eu acredito que seja grande possibilidade de eu não me eleger, eu sou um novato na política, eu sou um piloto de avião, aí eu me veria em maus lençóis, possivelmente tendo que sair do país. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!